Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7 ao verso 12. Quem achou, diga amém. A linha dela é aquela ali, quem não sabe, né? Tá certo. Verso 7 ao verso 12. No primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática, ou seja, o seu discurso, até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto, levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, a sua alma está nele. Subindo e partindo o pão, comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos dias consolados. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de ouvir e de poder aprender um pouco mais do Senhor. Para isso, abre o nosso entendimento, a nossa mente, que não seja mais um sermão, Senhor, na vida daqueles que aqui escutam, mas que cada um esteja realmente disponíveis a ouvir a tua palavra. Dá-nos essa disposição, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar os que estavam em pé. Obrigado. Irmãos, toda vez que nós que eu digo os pregadores, pelo menos a maioria, preparam uma mensagem, eles não estão ou não devem estar preocupados em pensar em A ou B, esteja, essa mensagem foi para mim, essa mensagem foi para mim. Porque sempre quando Deus fala para a sua igreja. Amém, irmãos? Lembra da palavra de Deus que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então hoje eu queria falar sobre a igreja. E o tema dessa mensagem é a igreja que Deus quer. Será que existe um modelo de igreja que Deus quer? Será que biblicamente existe a igreja que Deus quer? Esse texto talvez não tenha nada a ver com o que a gente está pensando em falar, mas as lições tiradas deles são riquíssimas. E meditando em Atos 20, esse texto 7 ao 12, quando Paulo chegou numa cidade chamada Troade, essa cidade, ela era uma cidade com o início do Evangelho. Os irmãos estavam vivendo alegremente a fé cristã, coisa bonita quando a gente se converte, não é, irmão? Amém? Coisa bonita, aquele novo convertido, aquele primeiro amor, aquela vontade de servir, de andar com Deus. Era assim aquela igreja. E Paulo ficou 7 dias naquela igreja. 7 dias. E quando ele já estava para ir embora, já na sua despedida, ele resolveu celebrar a ceia. Resolveu fazer uma reunião especial com aqueles irmãos, uma celebração da ceia, como o pastor Márcio ministrou aqui hoje. Isso eles faziam lá todo o primeiro dia da semana. Todo domingo eles celebravam a ceia. Era coisa natural para a igreja. Aí você pode perguntar: pastor, por que a igreja hoje celebra só uma vez por mês? Aí você pode dizer que é uma questão cultural, é uma questão que os anos foram passando e resolveram determinar uma vez por mês. Mas se quiser fazer toda semana, não tem nenhum problema. A ceia é um memorial sobre a volta do Senhor Jesus. E Paulo
começou a pregar e prolongou o discurso dele, irmão. Paulo estava inspirado mesmo naquele dia. Aí foi longe. Prolongou o discurso. Só que tinha um moço, um rapaz, que sentou num mural da janela e pegou um sono. Deu uma cochilada, uma pescada, como alguns crentes fazem na igreja, assim. Pescou, irmão. Mas sabe o que aconteceu? Era um terceiro andar. Gente, o camarada caiu dali. Caiu e ficou uma situação séria. Paulo desceu, todo mundo desceu, aquele movimento todo. Paulo abraçou o rapaz e disse: ninguém se preocupe, a alma do menino, do rapaz, está nele, ou seja, ele não está morto. Aí todo mundo se acalmou. Olha, se o discurso de Paulo já estava na meia-noite, voltaram, começou a pregar de novo. Sabe o que aconteceu? Foi até amanhecer o dia, gente. Que situação é essa? Amanheceu o dia, ele se despediu de todo mundo, pegou, foi embora e continuou a sua viagem missionária. O que nós aprendemos aqui hoje são algumas lições de uma igreja que Deus quer. Qual é a igreja que Deus quer? Olha, irmão, se eu fosse dar uma ideia de igreja, eu erraria muito. Talvez eu ia ser uma pessoa que determinasse isso, colocasse regras aqui, começava a criar determinações ali, né? O que a gente faz? A gente, ser humano, está sempre criando alguma coisa. Mas Deus tem uma forma de ser diferente. Se Deus tivesse que ensinar a gente, talvez Ele mudaria todo nossa maneira de fazer as coisas. E o que Deus quer que realmente nós sejamos? Nós sejamos um exemplo de vida para as pessoas que não conhecem Jesus. Tudo se resume numa vida que se dedique ao Senhor. O apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta, capítulo 4, verso 10, nós somos alcançados pela multiforme graça de Deus. Diga graça. Gente, sabe o que significa isso? Que nós somos tão miseráveis, dependentes, carentes de Deus, que nós não somos melhor do que ninguém para dizer nós somos alguma coisa. Não somos. Mas Deus quer que mesmo nas nossas limitações, mesmo nos nossos limites de vida cristã, a gente cresça em vez de diminuir. Está comigo, irmão? A gente amadureça em vez de ficar mais menino. Paulo chega na igreja aos Gálatas e disse, lá em Gálatas capítulo 1, verso 6, estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho? Os crentes da Galácia estavam se afastando da graça de Deus e vivendo os rudimentos da lei. O que significa isso? Significa uma regressão, significa sair da graça de uma vida cristã bonita, de um crescimento de maturidade cristã, para voltar aos rudimentos, à religiosidade. E há um perigo muito grande quando nós fazemos da igreja uma religião, irmãos. Religião é diferente de culto, é diferente de adoração. E eu queria seguir aqui uns passos com vocês. Como é que Deus quer esta igreja? Em primeiro lugar, a primeira característica da igreja que Deus quer é uma igreja que o adore verdadeiramente. Deus quer uma igreja que o adore verdadeiramente. E a adoração da igreja não está no templo. Olha só, irmão. A adoração no templo faz parte da vida da igreja. Porque eu e você somos a igreja. Diga amém. Nós somos a igreja. E a igreja onde você está,
na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, você é a igreja. E o que me admira é que tem gente que é um verdadeiro adorador na igreja, no templo. E onde é que você acha que a adoração é na igreja? Somente? Claro que não. A adoração é em todo o tempo que nós vivemos para o Senhor. E sabe por que nós somos tão pobres muitas vezes em prestar um culto de adoração a Deus? Porque nós não nos preparamos antes para quando chegar na casa de Deus, a gente dá o nosso melhor para o Senhor. Irmãos, o culto deve ser uma verdadeira celebração ao Senhor, uma verdadeira festa ao Senhor. Você está comigo aqui ainda? Irmãos, aquilo que é bom é chegar com o pé mesmo, entrar na casa do Senhor, como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquele ânimo, não amarrado, não oprimido, não com coisas que às vezes a gente sente, as pessoas vêm tão oprimidas para a igreja, que venha, mas quando entrar na casa do Senhor, o poder do louvor, o poder da mensagem, o poder do Espírito Santo possa causar uma mudança dentro de nós. Um louvor que quebre correntes, que despedace opressões. Mas quem faz parte disso? Todos nós. Quem dirige um culto não faz milagre. Quem está tocando não faz. Ah, esse pessoal aí não está bom. Quem não está bom é quem está julgando a situação. Mas quando eu determino, vou fazer o meu culto, vai ser bênção em nome de Jesus. Deus quer uma verdadeira igreja, uma igreja que o adore. João capítulo 4, verso 23 e 24, quando a mulher samaritana chegou para Jesus e disse: onde é que se deve adorar? No monte? Porque tem crente no monte, tem uns crentes aí chamados crente no monte. Ah, irmão, vamos para o monte, é o crente lá, né? Aí ele faz a festa, ele sapatinho de fogo, ele é uma bênção no monte. Outro diz: não, é lá não sei aonde. Não, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Como é que diz o texto? Que lembra ainda? Em espírito e em verdade. Quando a sua adoração é sua, dando para Deus. Quando isso acontece, é o primeiro passo para uma igreja verdadeira. Segundo lugar, uma igreja verdadeira é uma igreja que dá prioridade à pregação, irmãos. Amém? Porque hoje a situação está muito séria. Eu fico escutando alguns sermões que são verdadeiras motivações apenas de busca de bênção, de milagres, de curas, de incentivo à prosperidade, de pagar, de dar dinheiro. Sermões que manipulam, que desviam o verdadeiro sentido da palavra. E olha, gente, tem vezes que quando o pastor é sério, ele prega sério e ele ministra a palavra séria, tem gente que ainda não gosta. Sabe por quê? Porque está tão acostumado a comer restos, a comer essas mensagens tão horríveis que existem por aí, que quando existe uma palavra verdadeira, muitas vezes eles não querem ouvir. Examinai as Escrituras, diz a palavra do Senhor. Irmãos, nunca se afaste, nunca deixe de querer ouvir uma mensagem de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus. E eu estou dizendo aqui não pela sua igreja em si, existem bons pregadores. Você ouvir no seu carro um bom CD de mensagem, você ouvir o programa da televisão, tem vários programas evangélicos com mensagens maravilhosas. Dê valor à palavra. Você está comigo, amém? Dê valor à palavra. Troque os valores. Em vez de estar ouvindo besteira, de estar ouvindo coisas que não devem, invista em ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Comece um dia com a palavra, toca lá o CD, às vezes aquela palavra está puxando a tua orelha, está sendo difícil, está sendo dura, mas é isso que Deus está te
gente que só gosta daquela mensagenzinha para arrumar, para dar um cafuné, para massagear o ego. E, gente, Deus fala muitas vezes para consertar a nossa vida. Dê valor à palavra de Deus. Amém? Uma igreja conforme eu entendo que Deus quer. É uma igreja que tem a palavra de Deus como prioridade, que valoriza a palavra. Às vezes nosso tempo é tão pouco, um culto dinâmico, 2 horas se torna tão pouco para a gente tentar desenvolver uma palavra. Quarta-feira aqui no estudo, quem lembra, né, que veio aqui, 1 hora de estudo foi assim tão rápido, tão gostoso, tão bom. Mas quantos crentes ficaram na frente da TV Globo, na frente sei lá do que, Record, sei lá o que mais? Sabe, irmão, olha que valor você dá. É porque eu não posso ir para aqui? Não, é porque não pode não. É porque os valores ainda não são maiores. Desculpa eu lhe dizer essa verdade. Alguns têm razões suficientes, mas outros preferem ficar em casa, se acomodam. Dê valor à palavra de Deus. Dê valor à palavra de Deus, porque ela vai mudando a nossa vida. Aleluia. Terceiro lugar, irmãos, uma igreja verdadeira, uma igreja segundo a palavra de Deus. Olha bem, eu podia estar vendo os textos aqui. Como é que eu encontro isso aqui? O verso 7b, Deus quer uma igreja onde a pregação é prioridade. Paulo fez um discurso, uma mensagem tão grande, mas aquela igreja não foi embora, ficou ali ouvindo ele até meia-noite. E depois que houve um incidente com o rapaz, ainda ficaram até de manhã. Ninguém arredou o pé da palavra de Deus. Às vezes, quando o relógiozinho já dá X hora, dá uma inquietação, já dá uma agonia, já tem que terminar esse culto, que já está na hora de ir embora. Que vida a gente vive hoje, que tempo diferente de gostar, sabe? Porque eu acho que o que faz o clima da presença do Espírito Santo dentro da igreja somos nós. A gente está cheio de Deus, cheio de vontade, sabe, irmãos? A unção de Deus flui no lugar onde a gente está, e o tempo pode passar. Vai ficar bom em nome de Jesus. Quem disse que esse pessoal no outro dia não tinha o que fazer? Tinha. Eu me lembro quantas vezes eu fui para a escola dominical, depois de acordar às 3 horas da madrugada, trabalhava até 7, 8 da manhã, e depois ia para a escola dominical. Quantos domingos fiz isso? Passava o dia inteiro, escola dominical, depois à tarde ia para o evangelismo, e à noite estava na igreja. Todo domingo. Sabe, irmão? É um tempo na nossa vida que a gente está assim, 10, quer mesmo fazer o nosso melhor para Deus. A quarta coisa que Deus quer, a terceira coisa que Deus quer, é que a igreja seja uma igreja que seja a luz do mundo. Você está comigo? Verso 8 diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Lâmpadas. Cada crente foi para a cidade de Troa, foi lá para aquela reunião e levou sua lamparina. Eu não sei como seria essa visão. Um monte de gente trouxeram suas lâmpadas, né? Porque antigamente não tinha energia, não. Cada crente saía de casa com a sua lamparina. Você sabia disso? Era quando a noite era escura mesmo, para ele andava com um tipo de lamparina. Coisa esquisita, né? Para quem vive hoje em plena tecnologia, não era um fachilado, não era uma coisa, não, era um negocinho de azeite. Eles andavam para achar o caminho muitas vezes. Sabe o que aconteceu? Dezenas dele, quem sabe centenas dele, vinham com aquelas lâmpadas. Gente, quantas juntas, que lamparina, que luz não deu ao lugar. Ficou tudo iluminado, porque cada um trouxe a sua e somando. A igreja é assim, meus irmãos. Amém?
a sua luz, a luz do outro, a luz de cada crente ilumina a nossa comunidade. Quando a sua luz não brilha, as pessoas vão perceber isso. Mas quando a sua luz brilha, você está representando a sua igreja. Ah, olha, aquele crente ali, aquele é da igreja lá de Rockland, da igreja batista de Rockland, vamos dizer, porque pensa que eles não me conhecem. Quando você, ou eu, qualquer um de nós, façamos coisas erradas, irmãos, pode ter certeza, o inimigo está olhando cada um de nós, e ele quer que nós caminhemos para a escuridão. Mas escuridão não é lugar de crente. Nós estamos à luz. Essa igreja aqui de Troves nos mostra como a luz é importante para o lugar. Quanto mais trevas tiver, se a luz da igreja brilhar, irmãos, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Agora, quanto mais mau testemunho nós dermos, crente que senta em mesa de escarnecedores, crente que dá mau testemunho, crente que não tem palavra, crente, a lista é grande por aí afora, irmãos. Não faça parte dessa lista. Não queira entrar nesse negócio, porque não adianta, não existe nada oculto que não seja revelado. Está comigo? Não existe nada oculto, é só questão de tempo. Você pode fazer as coisas escondidas, você pode ir para as suas noitadas onde for, você pode ir para as suas caminhadas onde for, você pode fazer o que for lá no seu trabalho, você pode pagar mal a hora do seu funcionário, você pode fazer tudo o que fizer errado. Um dia Deus te pega, ou melhor, o diabo, porque ele está mais espreito para te dar uma rasteira, para me dar uma rasteira. Então, se eu e você não temos cuidado, a nossa luz que está clara, iluminante, vai apagar, irmãos. E se a gente tirar essa luz aqui, o que é que vai acontecer no ambiente? A gente gosta de escuro? Não gosta. Não gosta de escuro. Quem gosta de escuro é morcego, né? Crente morcego. No escuro, nas trevas, na bagunça. Você está na luz, irmãos, amém? E se você está na luz, vá em frente, você está no caminho certo, em nome de Jesus. A igreja que Deus quer é uma igreja que anda na luz, é uma igreja que brilha. Lembra que Jesus disse? Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Brilha. O hino aí, né? Como é a música? Clareia. Né? Domingo passado as meninas acenderam a luzinha aqui. Clareia. Porque o brilho de Jesus faz com que o seu nome seja glorificado. Irmãos, Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, verso 15, é uma coisa interessante. Eu quero deixar esse versículo aqui nesse contexto que Paulo diz assim, olha, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Na minha cidade tem um farol chamado Farol de Cabo Branco. Olha, irmão, é bonito, modesta parte, é bonito. É o ponto mais oriental das Américas. Quem vê no Brasil aquela parte lá que faz aquela descida e faz aquela volta, aquela pontinha ali, João Pessoa, é o ponto mais oriental das Américas. Ela fica de frente para o continente de África, mas ali, quando você vê pela madrugada o sol nascendo, é um dos espetáculos mais bonitos que alguém pode imaginar. Mas quando é noite breu mesmo, tem um farol, desse mesmo ladozinho lá na ponta, chamado Farol de Cabo Branco. Irmão, quanto mais escura é a noite, mas aquele farol dá o seu show. Ele bonito. É tanto que o farol é para isso, para quem está a longa distância, os navegantes, as embarcações, vê o farol e se orienta por ele. Sabe, irmãos,
A nossa vida é esse, ou é um farol. Amém? Se as pessoas olharem para você, eles querem ver Jesus em você. Jesus é a grande luz, é o maior, mas ele diz que ele deu luz para a gente brilhar também. Então a igreja de Deus tem luz, e se ela perder a sua luz, ela perdeu a sua identidade, ela deixa de ser igreja. Mas Deus quer uma igreja que brilhe. Glória a Deus. Quarta coisa que eu digo que uma característica de uma verdadeira igreja, olha o verso de número 9. Deus quer uma igreja que viva acordada e não fique em cima do muro. Lembra do rapaz da história da gente? O Eutico foi para a janela e ficou sentado. Paulo pregando, aquele tipo de crente, né? Cansado já dessa mensagem. Ele foi lá e Paulo irmão, ele deu uma pescada e zup, caiu para o outro lado. Em vez de cair para o lado de dentro, caiu para o lado de fora do terceiro andar do prédio. Irmão, tem muita gente caindo porque está em cima do muro. Você está comigo aqui? Pega essa mensagem aí, velho. Tem muita gente caindo porque está em cima do muro. Nem sabe se vai para um lado e nem sabe se vai para o outro. Fica em cima do muro. Passa uma semana na igreja, na bênção, glória a Deus, aleluia, renova o fogo, vem na bênção e tal. Na outra semana, está onde, gente? Aonde mesmo? Sei lá onde anda, né? Que eu não sei, não vivo atrás de ninguém. Mas fica em cima do muro. E se ficar em cima do muro, um dia vai cair. Sabe por quê? Porque o sono da indolência vai pegar essa pessoa. O sono da indolência é um sono que vai enfraquecendo a vida espiritual do crente. E aquilo vem, irmão, o cara pode ser fogo mesmo, pode ser maravilha, mas se ele não vigiar, se ela não vigiar, ela não adianta conhecer Bíblia, não adianta ter o tempo que frequenta a igreja, não adianta. A vida espiritual do crente depende da sua comunhão com Deus, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, está comigo aqui, olha bem. Ficar em cima do muro é tão sério que você pode ser um bom frequentador de igreja, eu, você, outros, qualquer que seja a pessoa. Frequenta bem a igreja, visita culto, faz tudo, mas sabe o que acontece? Ao mesmo tempo, ele está com os olhos em outras coisas. Lembra do crente camaleão que eu preguei aqui uma vez? Não sei, tem gente que não veio aqui. O crente camaleão, o olho do camaleão, irmãos, é o único animal que consegue ver em todas as direções. O olho do lado direito está olhando desse lado, o do outro esquerdo olha para tudo também. Tem crente que é assim, que olhar para Deus e que olhar para o mundo. Quer viver para Jesus e quer viver na gandaia. Não pode, irmão. Você está comigo aqui? Você não pode. Eu, você, somos de Deus. Esses somos de Deus, sai de cima do muro. Vamos viver uma fé em nome de Jesus. Deus te quer não como uma igreja desviada, uma igreja fraca, uma igreja... Não, Deus te quer no caminho certo. Não fique em cima do muro, que isso não dá certo. Mas eu ainda tenho duas coisas aqui rapidamente. Deus não quer que você seja, ou que nós sejamos, uma igreja, para ser uma igreja verdadeira. Deus quer que uma igreja seja verdadeira quando ela abraça, ela dá o seu abraço nos mortos com amor. Que expressão é essa, pastor? Ela abraça os mortos. Lembra o que Paulo fez quando o rapaz caiu lá do terceiro andar? Paulo abraçou ele, deu aquele abraço, sentiu ele e disse: a alma dele está no corpo dele, ele não morreu. Irmãos, isso me preocupa muito, porque a gente tem perdido muita gente na nossa igreja, porque a gente não abraça os mortos. O que é abraçar os mortos, pastor?
são aqueles que ainda não conhecem Jesus. Às vezes entram e saem aqui, tem crente que nem um aperto de mão dá nessa pessoa. Abraça o morto, porque ele pode ter vida. Você está me entendendo, irmãos? Essa pessoa pode gostar. Hoje o nosso novo convertido não veio aqui, não está hoje lá no culto. Será que ele volta domingo? Será que ele volta quarta? Será que a gente está preocupado com isso? Será que você se lembrou dele, aquele que se converteu no domingo passado? Sabe, irmão? Temos que acordar para isso. Temos que abraçar esse doente. Essas pessoas que vêm, porque eles vêm para a igreja, às vezes está na crise, tá? Mas passou no outro dia, parece que foi tudo bom. O inimigo vai roubar a semente no coração dele. Lembra da palavra do semeador? O semeador saiu a semear, mas as aves do céu comeu a semente que caiu na beira do caminho. Olha que luta a gente faz para ganhar uma vida, mas como é fácil perder, irmãos. Vamos orar mais por essas pessoas que vêm na nossa igreja, amém? Vamos pedir a Deus que sustente essas pessoas, orar por ela, alô por ela. Eu conversei com alguns irmãos, olha, não vamos perder esse menino não, vamos orar por ele, vamos pedir a Deus que ele se firme. Precisamos fazer o nosso trabalho em nome de Jesus, como igreja. Você está me entendendo? Não vale a pena a gente fazer um grupo aqui que só esse é o grupinho que eu gosto. Não, essas pessoas são meus. Não, irmãos, a gente tem que deixar outros entrar. A porta está aberta. Pelo amor de Deus, é graça de Deus. É para todo mundo. Mesmo que eu não goste, o cara é ruim, é mau. Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente como eu e você que estava condenado ao inferno. A graça de Deus nos alcançou e vai alcançar outros também. E a lição que Paulo está dizendo, Deus quer uma igreja que abrace os mortos. Ame essa pessoa. Dê alguma coisa. Naquele dia que se converteu alguém aqui, não saia dessa igreja sem apertar a mão dele. Sem dar um abraço nessa pessoa. Que ele esteja meio mal cheiroso, que não botou desodorante. Faz de conta, você faz 5 segundos, fecha o nariz. Glória a Deus. Brincadeira, irmão. Ame essa pessoa. Porque é de Deus. De Deus o nosso abraço, nosso amor, né? Em nome de Jesus. Mas há mais uma coisa que Deus quer para uma igreja. A igreja que Deus quer é uma igreja que não perde a comunhão. Olha o verso 9. Subindo de novo, mesmo depois do incidente do Eutico, subiram de novo lá para o terceiro andar, partiu o pão, comeu e ainda lhe falou largamente até o romper da alva e depois foi embora. Comunhão. Amém, irmãos? Há uma diferença de comunhão e uma diferença de união. Tem crente que vive com união. União é unha grande, arranhando os outros. Sabe, se arranhando. Não aguento. Sabe, quantos de nós, eu, você, Deus tem áreas da nossa vida para trabalhar. A gente contar até 10 antes de responder mal. A gente saber, esposa, marido, sabe, irmão? Tem casais que é uma luta. Claro que nessa igreja não tem. Isso, às vezes é lá para o lado de Boston, Brasil, que é uma luta. Se arranhando, briga, é problema. Eita, Jesus amado, diga misericórdia. Que marido difícil, que mulher difícil, que situação difícil. Porque Deus quer uma igreja que vive em união. E a união começa na sua casa, a união começa na sua vida. Eu disse numa certa, acho que foi numa reunião, não sei, no culto aqui, eu disse, tem pessoas que a gente não pode viver com ela 100% alegre. Não tem, é verdade. Mas a gente não pode deixar de dar a paz do Senhor, a gente não pode deixar de cumprimentar. Sabe, tem alguns crentes que passam por você, só falta bater em você, irmão, não vê. Não sei se é porque acordou com um problema, alguma coisa, né? Tem gente que
tem um jeito dele, mas quem sabe a gente pode melhorar. Quem sabe eu tenho isso e não posso melhorar. Comunhão. Comunhão com os irmãos. Tem gente que não sabe o nome do fulano aqui na igreja. Sei quanto tempo aqui na igreja, mas pergunta o nome da irmã fulano. Eu não sei. E uma igreja desse tamanho. Imagina uma igreja de 500 membros, 600 membros. Uma igreja com 50, 60 membros. Você não sabe o nome da irmã fulana? Pastor, eu preciso saber pelo menos. Se cumprimentar vez por outra, você vai conhecer os seus irmãos. Vamos buscar isso, irmãos, amém? Vamos buscar comunhão, a igreja que Deus quer. Vai viver em união. Se teve uma briga, vamos consertar. Teve um problema com fulano, vamos arrumar esse negócio. Teve uma dificuldade com o ciclano, não vai. A sua igreja não é, a igreja é assim. A igreja não, é você com fulano. É você com o maridão, é você com a esposa, é você com fulano, é você com o problema que fez aí, não deu certo uma coisa, aí vai culpar a igreja? Claro que não, irmão. Igreja às vezes não tem nada a ver com o que você arrumou. O problema foi seu. Mas se você viver em comunhão, você buscar graça para chegar perto, para resolver a situação, Deus vai dar graça para a gente. Então, qual é a igreja que Deus quer, irmão? Uma igreja que adore ao Senhor. Prioriza isso. Adore ao Senhor. Deus quer uma igreja que prioriza a palavra. Dá valor à palavra. Escute a palavra. Mesmo que muitas vezes aquele sermão naquele dia fica tão, Pega, anuncie, faça isso, mas se escute também. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus quer uma igreja que tenha testemunho de vida, não deixando sua lâmpada apagar. Brilhe a vossa luz. Quarto lugar, Deus quer que nós não fiquemos em cima do muro. Igreja que vive em cima do muro, um dia vai cair. Aí Deus quer que nós abracemos com amor. Deus quer que nós cuidemos dos mortos espiritualmente. Deus quer que nós tenhamos comunhão. E eu diria que, em último e concluindo, Deus quer que nós sejamos uma igreja que tenha alegria. Seja alegre. Alegria não significa andar com colinos, colgate, mas significa a satisfação de viver para Jesus. Irmão, deixa eu te dizer um segredo aqui. 34 anos servindo ao Senhor. Não é fácil. Ser sincero, honesto, ter o seu nome preservado, andar 34 anos sem você, sabe? Para mim é um privilégio, mas não é fácil. Agora, o segredo maior da minha vida é que Cristo para mim é mais importante do que qualquer coisa. Pode ser que amanhã você veja alguma coisa sobre minha vida, que eu tomei alguma decisão radical, que eu tenha feito qualquer coisa. O que você ouvir de mim por aí, lembre-se de uma coisa: Cristo no meu coração vai ser sempre mais importante. Posso estar onde tiver, pode dar o que der, Cristo é mais importante. Se há uma razão, um determinado propósito que eu já coloquei na minha vida, nunca deixar o Senhor. Passagem só de ida, não tem volta, em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus. Viva para o Senhor. Curva a sua cabeça um instante e pense um pouco sobre que tipo de igreja nós estamos sendo. Quando você voltar para casa, quando você essa semana estiver entre amigos, fazendo o seu trabalho na casa de fulano, de cicrano, estiver sozinho em algum lugar onde ninguém está te vendo, que tipo de igreja nós estamos sendo aqui em Rockland? Será que podemos melhorar? Será que podemos fazer a diferença? Eu sei que já temos feito bastante coisas aqui dentro da igreja. Festas, cultos bonitos, mas eu acho que está faltando uma coisa. É o que a gente pode fazer lá fora. Nós podemos fazer mais
com aquele perdido, com aquela pessoa sem Jesus, com aquele amigo do trabalho, da escola, de algum lugar. Nós podemos brilhar. Brilhe, dê testemunho, fale de Jesus. Quem sabe dentro da sua casa, pode ser lá, seu campo missionário, seu filho, seu vizinho. O que é que você tem falado para essas pessoas? Brilhe. Deus quer que sejamos uma igreja desse jeito. Pai, nós te oramos nessa noite. Te louvamos por este culto, pela tua palavra, pelo testemunho daquela igreja na cidade de Troas. Tua palavra diz que eles eram tão dedicados a ouvir a tua palavra, tão dedicados à comunhão, à ceia do Senhor, partir do pão. Aleluia, que a gente sinta um pouco disso aqui também, que essa alegria do Senhor tome conta deste lugar, deste ambiente, que venhamos a ter aqui, Senhor, verdadeiros movimentos do Espírito, onde o Senhor possa passear, possa ter toda a liberdade entre nós, de operar milagres, sinais, maravilha, salvação de vida. Senhor, faz isso acontecer aqui também. Eu creio que tu tens o poder de trazer a nós aqui neste lugar um grande avivamento, uma igreja que se levante na unção do Espírito, com graça, com ousadia, com a pregação da palavra, com os dons do Espírito, com a luz que brilhe para essa comunidade, Senhor. Por isso, traz o teu Espírito sobre nós, fazendo com que ele se movimente aqui, tirando toda a apatia, toda a frieza, toda a tristeza, toda a opressão, tudo que não te agrada, em nome de Jesus, Senhor. Mas assim, traga a tua alegria também. Traz o teu, Deus, prazer de te servir. Traz a cada coração renovo, a chama, arda a sua chama em nosso coração, Senhor. Pedimos a Ti que nos dê graça para pregar a Tua palavra ao não convertido, aos que estão afastados, aos desviados, que a nossa luz brilhe com uma intensidade tal que as pessoas sejam atraídas para essa luz, Senhor. Oramos a Ti pedindo o Teu favor sobre nós. Traz ânimo à Tua igreja para saber valorizar os cultos do domingo, a casa do Senhor, quem é mais importante na vida dele. Senhor, faz este milagre acontecer. Um grande avivamento poderá causar tantas mudanças entre nós. Eu creio no poder do Teu Espírito e numa obra que está para vir neste lugar, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos uma semana de graça, abençoada, protegida pelo Senhor. Guarda cada família, guarda cada filho.